Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Hoje entramos ligeiramente atrasados e queremos, em primeiro lugar, pedir-lhe desculpas pelo nosso atraso. O nosso convidado de hoje é um homem de veras atarefado, mas felizmente conseguimos ter aqui no nosso estúdio, coisa que já havíamos prometido há algum tempo. Estamos a falar de Alpha Tulana, ele que vai conversar conosco sobre este tema bastante interessante, que é sobre a vergonha e a timidez no Evangelho. Seja bem-vindo, fica aí conosco. Queremos agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter nos concedido a graça da vida nestes dias muito turbulentos. Estamos aqui, estamos com saúde, estamos vivos. Queremos dizer, Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela vida da nossa família e também muito obrigado pela vida daqueles que nos acompanham através da Mega Rádio Televisão. Você é chamado a cooperar conosco através das nossas linhas comerciais 85 28 28 800 e assim pode saber como entrar em contato e estabelecer parcerias com o programa O Verbo, assim como toda outra programação que tem sido apanágio aqui da Mega Rádio e Televisão. Mais uma vez, seja bem-vindo, fica aí conosco. Você já escutou a música do Alpha Tulana, Send Me, e eu vou mesmo começar aqui por perguntar a ele, Send Me, inspiração para esta música. Muito boa tarde, DJ, que bom lhe ver. Antes de falar desta música, quer dizer, muito obrigado pelo convite. Demorou, mas
Deus é que sabe a hora e o tempo certo. Eu acho que aconteceu no tempo de Deus. E a música Send Me é efetivamente é resposta a um chamado. A Bíblia, há uma passagem que a Bíblia nos retrata em que Deus disse: a quem mandarei a quem poderei enviar. E Jesus foi uma dessas pessoas que respondeu, foi enviado do céu para a terra. Mas o chamado continua, afinal de contas, os ceifeiros são poucos, não é? E eu também respondi e disse: envia-me. E, aliás, essa é a característica do meu ministério, que é de ir a sítios onde muitos não vão. E esse é meu chamado. Então, essa música basicamente resume aquilo que é o Alpha Tulana. Mas como foi assim ministro. tão líquido? Deus Não. chamou-te, send me, let's go. Não. Eu penso que não, porque às vezes há um tempo que a gente leva para descobrir o nosso chamado. Não é? Durante a minha vida eu fiz muitas coisas que não tinham nada a ver com o que tenho estado a fazer hoje. Eu joguei futebol, eu sonhava ser um engenheiro construção civil. Sim, e tudo senhora. mais, mas quando a hora chegou, não houve mais nada que pudesse me fazer esperar. Né? Então eu penso que levou o tempo que levou, mas aconteceu na hora certa. Ok. Quando falamos de Send Me também dá título ao álbum, não é? Sim, o título se chama Send Me, e a música também é que dá título ao álbum, efetivamente para dar essa ênfase de que era mesmo um êxodo, não é? É um êxodo da igreja para fora. Muito bem. Quantos álbuns? Um álbum, Este. por enquanto, primeiro, mas foi um álbum que levou 6 anos a produzir, e por isso mesmo é único. Mas estou agora... Quantos anos de carreira? Não sei exatamente dizer ao certo, mas eu posso escolher um marco a partir do qual posso dizer que, ok, vou convencionar esta fase como o início da minha carreira, que foi em 96. Então, diria que por aí são 20 e poucos anos. Sim, senhora. Mas sempre cantando na igreja? Sempre cantei na igreja, mas tive também a oportunidade de interagir com pessoas que não eram cristãs. Na verdade, a porta de saída foi o pastor Arão, porque ele tinha estado a fazer música que não era evangélica. Qual mas dos Arãos? O pastor Arão Litsuri. Ok. Ele esteve a fazer música que não era evangélica, e depois saiu, foi tirar o curso de teologia, voltou de lá pastor. Então ele ainda tinha essas duas coisas dentro dele. Então, quando nos juntamos em 96, que é o marco, que é o período no qual eu começo a contagem, né, do Alpha como músico profissional. Em 96 fizemos um concerto que era o preâmbulo daquilo que viria a ser a mistura de jazz e o gospel. Ok. Então foi aí onde os meus olhos, meus horizontes musicais abriram-se. Ok. E de lá para cá tive a oportunidade de interagir com várias outras pessoas. Comecei com o Arão, depois toquei algum tempo com o Jam Cabelli, depois interagi com o Chico Antônio, depois com Sempre tocado com grandes, né? Sim, depois mais tarde com os mais jovens, que são os Stuart, os Moreira Chunguiças e Confusão. Então, eu tive a graça de estar metido com pessoas que não faziam música evangélica, mas eu sabia que havia alguma coisa deles sempre a aprender. Mas sempre fazendo música evangélica? Sempre. Eu sempre fiz música evangélica. Eu era visto como aquele gajo da church, né? Sempre, naquele meio eu era sempre aquele gajo da church. E é esta característica sua que nos fez convidar para este programa, porque estamos a falar aqui sobre vergonha e timidez do Evangelho. Mas antes mesmo de fazer perguntas específicas em relação a isso, o seu ministério tem também uma característica muito peculiar. Quando é que desperta o seu ministério para levar ou para seguir este caminho que segue? Se calhar tens de começar por explicar que caminho é esse que estou a falar, não é? Porque algumas pessoas devem estar a perguntar, okay, mas que caminho é esse peculiar? Eu não sei se explico eu ou explicas tu, mas a verdade é melhor que explique o Alpha. Eu vou explicar. E isto é bíblico. É bíblico, e deixe-me dizer aqui que o meu ministério tem gerado muita polêmica, digamos, no seio dos cristãos, mas muito mais no seio dos religiosos, porque os cristãos percebem o que estou a fazer. Os religiosos é que têm alguma dificuldade. Qual a diferença, já agora? A diferença é que o cristão é aquele que tem uma relação com Cristo, está diretamente conectado com Cristo. Maravilha.
Cristo liberta, o cristianismo liberta, a religião aprisiona. O cristianismo nos diz aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. A religião nos diz aquilo que nós não devemos fazer apenas. E nunca, pessoas religiosas estão mais cheias de proibições do que coisas que podem fazer. Então, elas têm muita dificuldade para perceber algumas coisas. É um religioso aquele que não cumprimenta a outra pessoa porque é pecadora, por exemplo. E é cristão aquele que vê um pecador e aproxima-se dele. Então, são essas as pequenas diferenças que eu podia colocar. O meu ministério é exatamente isso. O meu ministério é pregar o evangelho para pessoas não cristãs, não é? Porque, na verdade, a essência do evangelho é isso, é pregar para quem ainda não o recebeu. Okay. Não é mesmo que estar a recrutar pessoas para ir ao serviço militar e fazê-lo num quartel. Não faria nenhum sentido. Então, nessa ótica, o meu ministério, que é visto como peculiar, na verdade, é aquilo que devia ser o ministério de qualquer um evangelista, não é? Que tem que ir pregar para pessoas que não conhecem o evangelho. O que acontece é que a música evangélica, ela é muitas das vezes encarada apenas como música sacra. Não sei se isso faz entender. Ela é sempre vista muitas das vezes como uma música que deve ser cantada para a igreja, música que só deve ser tocada em sítios puros. Não é? Ela não é vista como uma música que purifica. É vista como uma música que deve ser cantada em sítios puros. E eu não penso assim. Eu penso que a música evangélica, sendo a música que purifica, é a música que deve ser tocada em sítios imundos, para que os sítios imundos passem a ser puros. Mas tem logrado efeito? Tem sentido? Tem. Há pessoas que me perguntaram, Alfa, tu vais cantar, por exemplo, num bar. Tens certeza que vais converter alguém lá? Já agora, já fui assistir em 3 bares ou 4. Graças a Deus, graças a Deus. E foi uma bênção. Amém. Estou a dar testemunho. Amém. E as pessoas perguntam-me, vais converter alguém lá? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, olha, quem converte as pessoas não sou eu. Exato. É o Espírito Santo. Ele é que toca as pessoas. O meu papel é de falar a palavra. Então, o Espírito Santo vai dizer o resto. Então, mesmo nas igrejas, a gente não converte ninguém. Não há nenhum pastor que converta alguém na igreja. Nós temos que falar a palavra. E a palavra deve ser dita, falada, proclamada em todo o sítio. O diabo não tem nenhum sítio onde ele tem legalidade para reinar. Portanto, cabe a nós pregar a palavra em todo o sítio. Essencialmente, este é o meu ministério. Não sei quando é que começou, mas também posso dizer, lembro-me daquela passagem da Bíblia em que, por exemplo, veja o ministério do Paulo, não é? Paulo é um doutor, ele tinha muita influência antes de se converter. E quando ele foi convertido, Deus não lhe deu um público novo para pregar. Lhe mandou exatamente para aqueles com quem ele convivia. Tanto que ele chegou lá e disse, vocês me conhecem, eu sou Saulo, sou aquele gajo, sou o mesmo. Então, quando eu vos falo, sei muito bem do que eu estou a falar. Então, houve um pouco disso, porque eu convivi muito com pessoas não cristãs, que graças a Deus têm algum respeito por mim musical. Então eu disse, por que eu não uso isto, capitalizar isto para a honra e glória do meu Deus e evangelizar através disto? Então esse é mais ou menos o que está por detrás de tudo isso que eu faço. Maravilha. E durante esta aproximação, esta abordagem com estas pessoas que o conheceram e que foram seguindo o seu percurso, não sentiu nenhuma vergonha? Não houve nenhum momento em que ficou envergonhado, sentiu assim alguma timidez ou receio de abordar Jesus? E esse ambiente em que entra realmente é um ambiente hostil. Nós temos que ver, né? Os músicos são conhecidos por boêmios, né? Exato. E depois estás a dizer aqui que cantas no bar, é um ambiente muito tóxico, constrangedor. Quer dizer, você precisa de estar espiritualmente preparado para entrar ali e fazer o trabalho. Como é que tem sido essa sua interação? Deixa-me dizer que eu levei muito tempo para começar o meu ministério. Tive que ter várias aprovações para começar o meu ministério. Primeiro do meu pai, que é meu líder espiritual, meu Bispo Magaia. Ele percebeu, eu falei com ele quando eu senti que tinha que fazer isso. Saudações de Bispo Magaia. Temos que aproveitar e cumprimentar. Exato. E também exigiu de mim muito preparo. Certo. Preparo espiritual.
muito foco na minha missão e também preparo técnico. Quando digo preparo técnico, estou a dizer que porque o que eu faço é música, o que eu faço é música. Antes de as pessoas ouvirem o que é que eu tenho para dizer, cantando, eles devem, alguma coisa deve lhes fazer com que prestem atenção. Se o pastor já esteve no meu concerto, deve perceber que a primeira parte do meu concerto, as primeiras 3, 4, 5 intervenções do meu concerto, eu só toco. Eu só toco. Eu só toco, assim como o David fez quando tocou. Eu só toco, as pessoas sentirem que há alguma coisa diferente que há aqui nesta música. E elas prestam atenção naquilo que eu estou a fazer. Quando eu tiver ganho a atenção delas, é que eu digo, meu nome é Alfa Magaia ou Alfa Tulana, e eu quero vos falar de Cristo. E começo-lhe a falar depois de ter chamado a atenção delas. Isso quer dizer o quê? Que a única forma que eu tenho para chamar a atenção às pessoas, quando vou ministrar fora, é através da música. E para conseguir fazer isso através da música, tive que ter, como eu disse antes, um preparo técnico muito forte. Então, essas duas coisas andam juntas. O preparo técnico, o preparo espiritual e o foco na tua missão. São essas três coisas. Tu podes até estar preparado tecnicamente, mas espiritualmente estás muito débil. Os filhos das trevas são astutos do que os da luz. Então, tu podes ir para lá e ser corrompido. Por isso mesmo, quando eu vou fazer as minhas ministrações, eu não costumo levar o pessoal da minha igreja para ir assim. Não lhes levo, porque eu vou para lá, vou trabalhar. Na sua banda não tem crente? Tem. Todos eles são. Todos eles são? Todos eles são. Um deles não era, mas ele agora tem estado, porque Deus lhe deu uma esposa cristã, ele casou-se recentemente, então ele agora vai à igreja. Poxa, esse é abençoado. Muito abençoado. Então, todos eles são crentes, graças a Deus. Mas quando comecei a tocar há 10 anos atrás, não eram crentes. 2 deles, quando começaram a tocar comigo há 10 anos atrás, não eram crentes. Agora todos eles são crentes, graças a Deus. Houve um espetáculo que me tocou muito seu, foi numa dessas casas, não vamos dizer aqui, para não passar a publicidade. Eu tinha um casal na minha congregação que estava com um problema. A esposa se queixava, eles eram recém-convertidos. E a esposa se queixava que desde que eles se casaram, o marido tinha mudado, já não saía. Ele já não sai, eu saio para me divertir, ele já não sai e tal. Então eu disse a eles, olha, eu amanhã vou vos levar para um espetáculo. Uau, que bom. Lembro-me. Se amanhã vou levar-vos para um espetáculo. E fomos, eles não imaginavam o que seria, não é? Porque eles estavam habituados a ver o pastor Maló, aquele pastor no púlpito e tal. Então eles ficaram, mas vai para que espetáculo isso também. Ok, lá fomos e tal. Eu fui das minhas jeans, sapatilhas e tal, estava todo, chapéu, estava todo informal. Chegamos lá e tal, chegamos atrasados, por acaso. Já estava um bocadinho quente a coisa e tal, mas ainda não estava na epítome da coisa. E depois de meu teste, foi a primeira vez que eu te ouvi a cantar aquela Moiawanga Queça. Aquilo foi uma explosão. E o bar estava cheio. E estava todo aquele povo a cantar, a louvar, a levantar as mãos para o céu. Queça Jehová. Com eu fiquei muito emocionado, parei num canto, comecei a analisar aquilo, eu disse, poxa, este ministério tem alguma coisa especial nisto, né? Tem alguma coisa especial. Depois disto, ministraste e falaste de Jesus mesmo, né? Porque ele é o Salvador e tal, ele vai... Aquilo mudou, o ambiente mudou, eu senti que aquela atmosfera... transformou-se. As pessoas estavam a concentração já não era mais da sua bebida, as pessoas já estavam atentas à mensagem. E cá por mim eu disse, naquele mesmo dia eu disse, eu tenho que conversar com o Alfa sobre estas coisas, não é? E esta era a pergunta mesmo que sempre ficava, mas esse homem que vem e canta no meio do bar e tal, etc, não se intimida, não se envergonha. Eu não me envergonho pelo Evangelho. Certo. Porque o Evangelho tem um poder muito forte. A Bíblia nos fala, como tivemos a dizer há pouco tempo, o Evangelho é o único poder que pode transformar o mundo.
é o único poder que pode purificar o que está impuro, pode dar esperança às pessoas. Muitas pessoas que estão nos bares a beberem, não estão ali a beber porque estão muito bem. Muitos estão a beber exatamente para afogarem as mágoas. Porque a voz do pastor que está na igreja, se calhar não chegou aos ouvidos dessa pessoa, porque essa pessoa nem sequer se calhar vai à igreja. Ela está tão frustrada com a vida e encontra na bebida o único consolo. Então, quando nós vamos lá para aqueles sítios, vamos dar uma coisa muito diferente para aquela pessoa. Tanto que ela começa a beber, mas quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, quando ele fala de esperança, quando ele fala de que tu, por estares aqui, ou por estares a beber, ou por estares bêbado, não estás rejeitado no reino. Deus te ama assim como está. Estás a trazer esperança a uma pessoa. Isso é uma coisa tão poderosa. E eu, nessas minhas andanças, pastor, deixa eu dizer isso aqui, mas percebi que todo moçambicano tem, direta ou indiretamente, alguma relação com a igreja. Se não é ele que reza, a mãe é muito cristã, muito religiosa, ou se a mãe não vai, o tio vai, ou a esposa vai. Vejo isso porque há sempre uma rede, falando agora de rede, quando tu cantas uma música da igreja, mesmo aquelas pessoas que nunca foram à igreja, conhecem aquelas músicas. Ou porque ouviram nas dos Maziones quando passavam, porque perto da casa há uma igreja que faz muito barulho. Mas sempre as pessoas se conectam com isto. Há um grande poder que existe nas músicas, principalmente dos ginários. O Malamala, particularmente. Particularmente o Malamala. Quando a gente toca essas músicas nos bares, tu vês pessoas deixam de fazer aquilo ali, começam a ter uma nostalgia daquilo que elas viveram antes. Vem pessoas vêm dizer, olha, tu não sabias, eu fui batizado na católica, mas nunca mais fui. Agora que tu vier cantar Alfa, amanhã juro que vou à igreja. Nem que seja só para ir aquele único dia. E eu sinto que o meu papel foi feito, foi cumprido. Então, há um pouco disso. E falaste de uma coisa aqui, pastor, desse casal que deste um exemplo. Sim. Os cristãos têm sede de entretenimento. Porque quando nós nos convertemos para Cristo, quem coloca isso na nossa cabeça é o diabo, não é Cristo. Diz assim, todo entretenimento remete-te ao pecado, né? Remete-te à bebida, remete-te a ser boêmico, remete-te a aquelas coisas todas. Então, os cristãos têm medo de se entreter e por isso têm fome de entretenimento. Mas cabe a nós, os fazedores da música evangélica, criar entretenimento para os cristãos. Porque se nós, os fazedores da música evangélica, não percebemos que entretenimento não é mau também, o que é que vai acontecer? É que, por exemplo, vamos ter uma festa de casamento onde só vamos tocar música evangélica. Começamos a tocar, as pessoas estão a comer, a música da adoração, estão a comer, é um louvorzinho ali. Quando chega aquela hora que as pessoas já tinham que estar a dançar, o que é que acontece? É que o DJ, por engano, toca uma bermuda, por engano. Mesmo os cristãos que não queriam, começam a dançar. Não dançam porque gostam de uma bermuda, dançam porque entretenimento é bom. É uma coisa que apresentam. Nós, os músicos, os fazedores da música evangélica, temos o papel de fazer música que acompanhe todos os momentos da vida do cristão. Certo. Temos que fazer música para casamentos, temos que fazer músicas de agradecimentos, temos que fazer música para namorados cristãos, músicas em que o noivo agradece a Deus por ter lhe dado esta noiva bonita, assim como está nos cantar o Salomão. Nós temos que fazer isso. Não podemos apenas só dizer que a minha música só vai dizer Deus te amo, Deus toda honra e glória para ti. Isso é muito bom, música de louvor e adoração é perfeita, mas temos que fazer também música socialmente aceitável ou preparada ou destinada para o mundo cristão. Imagine que estamos numa festa de negócios de homens de Deus. Precisamos de um homem que faça música, que acompanhe aquele sítio, nem que seja uma música instrumental com um propósito divino, por exemplo. Então, mas fazer o que é que tudo o que existe no mundo foi imitação daquilo que existe no céu. O diabo inverteu a realidade do céu e trouxe lá cá para o mundo. Não sei se eu faço me entender. Então, nós temos que ter discos
de música evangélica. Temos que ter disco de música evangélica, temos que ter... Eu gosto muito de dançar, por exemplo, mas desde que me tornei cristão, nunca mais dancei, porque não há música evangélica que me faça dançar o estilo de música que eu danço. Eu gostava de breakdance, estou a dar um exemplo, por exemplo. Então, nós que fomos convertidos, fazíamos breakdance antes. Continuamos agora a fazer breakdance para Jesus. É por isso que eu faço jazz, outros têm que fazer rock. Outros, em conversas com o Rock Manuel, eu disse: Rock Manuel, tu eras uma pessoa, ou és uma pessoa, muito respeitada no mundo da música rock em Maputo, por causa daquilo que tu eras antes da tua conversão. Agora Deus te chamou, te converteu. Agora volta e vais te mostrar lá. Como Deus disse, aquele homem que foi liberto, aquele homem que foi curado, queria seguir Jesus. Jesus disse: não. Volta para os teus, vais te mostrar. Então eu disse também: tu tens que voltar. A comunidade rock precisa de ouvir evangelho. E não é o Alfa que há de ir lá pregar porque é um mal toque rock, não tem expressão na comunidade rock. Mas tu, Rock Manuel, tens uma expressão muito forte naquela comunidade. Colocas as tuas músicas gospel, como tu tocas rock, vai dar um concerto nos mesmos sítios onde essa gente vai, e vais tocar muitas vidas. Então, será que estaria a diferença entre os músicos gospel e a música, vamos lá assim, evangélica, tocada naturalmente nas igrejas? É o simples fato de os músicos gospels tentarem atingir um público que não é limitadamente o público crente? Eu acho que sim, eu acho que é uma delas. Eu sempre digo que o músico gospel, porque quando nós chamamos de músico gospel, o termo gospel, ele remete não só na sua semântica, que remete ao evangelho, de evangelizar, significa que é o evangelizar que é evangelista. Todo fazedor da música gospel, meu entender, é o evangelista, que evangeliza através da música. O evangelista, diferentemente de um pastor, diferentemente de um professor, por exemplo, um doutor, um mestre, que precisam de pessoas para lhes ensinar a palavra. Geralmente o pastor trabalha com o seu rebanho, né? Com a sua congregação. O evangelista não. O evangelista é um aventureiro, entre aspas, não é? É um aventureiro. Muitas das vezes o evangelista nem é líder de nenhuma igreja. Ele trabalha com igrejas. Ele chega num sítio, monta uma cruzada, vem pessoas de todos os sítios, ele faz a cruzada dele ali, depois ele manda as pessoas para qualquer uma das igrejas mais próximas. Então, o músico evangélico deve ter também essa gênese de que o meu papel é ir lá para o mundo e evangelizar através da música. Por isso mesmo que temos que usar os instrumentos que o mercado, ou melhor, que o mundo tem, que são a indústria musical. Então, o cantor gospel, ele deve querer e deve estar preparado e deve almejar se ingrar na indústria da música, porque é só lá onde a sua palavra vai atingir mais pessoas, não é dentro da igreja apenas. Então, tem de haver sempre esta visão, mas isso só pode acontecer também se nós tivermos os pastores que percebem que nós que trabalhamos por debaixo deles, temos uma missão que vai para além de servir dentro daquela comunidade ou daquela igreja. Mas talvez falando disso, os mais, entre aspas, puritanos, eu já ouvi muito isso, né? Há muita crítica em relação a esta coisa de se sair para cantar para o mundo, ou como mesmo disseste aqui, uma discoteca gospel. Eu já ouvi algumas pregações, não daqui até, de um pastor brasileiro, que fazia uma crítica especificamente a isso, dizendo que nós estamos com nostalgia do mundo e isto não simbolizaria uma pura conversão, ok? Porque está-se a cantar da mesma maneira como o mundo está cantando e isso não glorificaria Deus. Eu não sei o que é que Jesus iria responder, porque ele, quando veio aqui, ele falava como as pessoas locais falavam. Ele usava parábolas, usava simbologias que as pessoas com as quais ele falava, ele entendia, que lhe entendiam. Isto é uma grande revelação. Se ele quisesse, teria chegado aqui e falar a língua dos anjos, falar a língua do céu, ninguém teria entendido, para mostrar que ele é Jesus, ele vem dos céus, ele é diferente. Mas não, para tu chamares alguém, tu tens que te fazer igual. Por isso que o Paulo falou que ele se fez de tolo para chamar. Então, nós temos que ter uma linguagem que o mundo nos perceba, para que a nossa mensagem
seja perceptível. O que nós não estamos aqui a mudar a nossa mensagem. Ok. Estamos a adequar a nossa linguagem. Porque se a tua linguagem não é adequada, a tua mensagem não vai ser recebida. Se eu vou hoje a uma comunidade onde toda a gente, digamos, por exemplo, estamos aqui hoje, estamos aqui em transmissão direta no Facebook, por exemplo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos aqui a adequarmos o nosso veículo à realidade atual. Alguém, se fosse há 10 anos atrás, alguém teria dito: o Facebook é do diabo. Pessoas estão toda hora no Facebook e não lê a Bíblia. É do diabo também, né? Televisão é do diabo. Algumas igrejas proíbem. Exatamente, diziam que o Facebook é do diabo, mas estamos aqui todos agora a pregar a palavra através desse mesmo canal. Então, não estamos nós aqui a desvirtuar aquilo que é a mensagem de Deus. Vamos lembrar que este formato aqui quadrado que eu tenho foi feito pelo homem. Ok? O que vem de Deus é a palavra que está lá dentro. Muito bem, muito bem. A Bíblia diz, caro telespectador, em Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Não nos envergonhamos do Evangelho, estamos a falar aqui da vergonha e timidez do Evangelho. Fica aí conosco, vamos ter um pequeno intervalo, mas na segunda parte nós vamos entrar mais profundamente para este tema com Alfa Tulana. Até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com Cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo o que é atualidade. Liga! Mega Tardes, na Mega TV. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 85-28-28-000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Marido, mulher espiritual, anjos, demônios, feitiçaria, salvação, céu, inferno, dilúvio, feitiçaria. Estes e muitos outros assuntos de debate caliente aqui no programa O Verbo, todas terças e quintas-feiras, às 17 horas, comigo, JC Maloa. Conte com a sua audiência. Até lá. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo,
Maputo, Xai-Xai, Beira, Teta, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV. Estamos de volta. Bem-vindo de volta, caros telespectadores. Estimamos a sua audiência. Estamos aqui com este homem, Alpha Tulana, que dispensa qualquer tipo de apresentação, pela sua irreverência, pelo seu ministério, pelo trabalho que tem desenvolvido no mundo gospel. Sabemos nós que quando falamos do mundo gospel, é um mundo que precisa de ser muito acarinhado, precisa de ser muito difundido. E queremos também aproveitar esta oportunidade, você que é empresário, você que trabalha com música, para explorar este campo, porque ele é muito fértil e tem muito potencial. Moçambique tem crescido bastante em termos de evangélicos, de pessoas que apreciam este tipo de música, este tipo de trabalho. Precisa apenas de investimento, de pessoas que acreditam neste trabalho e possam levar estes cantores a um outro patamar. Ademais, nós temos assistido que o mundo gospel, em outros quadrantes, Brasil, África do Sul, Estados Unidos e outros países, tem realmente movido uma indústria e tem vendido. Portanto, é uma área que pode ser investido e pode lograr realmente em grandes rendimentos. Nós estamos aqui a falar sobre a vergonha e a timidez no Evangelho. Vamos perguntar ao Alpha, por que as pessoas se envergonham do Evangelho? As pessoas se envergonham do Evangelho, ou melhor, aquele que se envergonhar pelo Evangelho é porque não tem a noção de que o Evangelho é a melhor coisa que a pessoa pode ter na sua vida. Se tu tens certeza de que aquilo que tens é melhor do que qualquer outra coisa, ao invés de te envergonhar, tu vais estar toda hora a exibir-te, a mostrar a toda a gente aquilo que tu tens. É o que acontece quando alguém tem um vestido novo. Há pessoas que vão a festas que nem gostam das pessoas que vão lá estar, simplesmente têm um vestido melhor. Eu quero que vejam aquilo que eu tenho. Então, se tu tens certeza que o Evangelho é a melhor coisa que tu tens, tu nunca vais ter vergonha do Evangelho. Deixa uma resposta aqui muito prática, muito sucinta. Lucas 9:26. Esta escritura foi-me apresentada logo que eu tive primeiro contato com o Evangelho. A pessoa que me convidou para o Evangelho compartilhou comigo esta escritura. Ela diz assim no versículo 26, diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e na dos santos anjos. Eu acho que tu tens verificado isso, quer nas redes sociais, por onde andamos e por aí fora. Pessoas que se dizem cristãs, mas que têm vergonha de carregar a Bíblia na mão. Ou mesmo quando vão para a igreja tem que meter a Bíblia em algum sítio e tal, ficar escondido e tal. Ou no carro tem que colocar ali por debaixo, vergonha. Ou no Facebook, comentam qualquer coisa que aparece e tal, mas quando a gente fala, por exemplo, da palavra, coisa, não vai comentar, não vai partilhar. Quando o assunto é Jesus, ele não se manifesta. Mas ele disse cristão. Ele disse cristão. E eu, pessoalmente, já fui muitas vezes chamado fanático. Que ele é fanático. Eu comecei a pregar a palavra na faculdade. Quando eu converti-me e um ano depois eu entrei para a faculdade. E este nome JC, não fui eu que me dei. Este nome foi-me dado pelos meus colegas da faculdade. Porque eu falava tanto de Cristo que eles passaram a chamar-me de JC, Jesus Christ. Está a perceber, né? Coincide que são os meus dois nomes, Jeremias, Clemente. Coincide, né? São os meus. Mas o JC era mesmo disso, né? Eu estava ali a falar sobre Jesus e tal. E estes meus colegas, eles acreditam que estão salvos ou que são cristãos em algum momento. Mas eles achavam que eu estava a exceder-me um pouco demais, que estava exagerando, que estava coisa. E esta é uma tendência que nós encontramos, quer dentro da igreja, fora, nas redes sociais. As pessoas, elas se envergonham
do Evangelho. As pessoas não falam claramente deste Jesus, não levantam a bandeira de Cristo. Mas por que será? O que acontece? O que faz com que estas pessoas, além desta resposta que deste, né? Porque quando tu sabes realmente que, mas não há nada mais, é só isto, elas não sabem o valor daquilo que têm, ou alguma outra coisa que está escondida aqui. As pessoas, algumas se envergonham pelo Evangelho, sabem que o Evangelho é forte, sabem que o Evangelho é poder, mas elas não têm, digamos, a audácia, falta-lhes audácia de assumir aquilo que elas têm estado a viver dentro do Evangelho. Okay. E o contrário da audácia é a timidez. Elas são tímidas. E quando tu és tímido para mostrar alguma coisa que tu sabes que tinha que estar a mostrar e mostras outra, te tornas cobarde, não é? Então, a timidez e a cobardia são os maiores mentores da vergonha pelo Evangelho. É por isso mesmo que no livro do Apocalipse, só para se contar aquilo que eu disse agora, Ok. vamos lá ver, no livro do Apocalipse, né? 21, versículo 6 a 8. Esta aqui é muito boa. Temos que ler essa. Esta tem que ser lida. Esta é muito boa. Esta aqui é muito boa. Yeah. Ok? 21, 6 a 8. Ou melhor, 6 a 8. Diz assim. Ai. Disse-me ainda. Tudo. Não, vou logo para 8. Vou logo para 8. Okay. Diz assim. Quanto, porém, aos covardes. 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 Tímidos, covardes. Covarde é aquele que vê uma coisa, ou é uma coisa, mas não tem coragem de mostrar e mostra o que não é. Ok. Incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será aonde? Um lago que arde com fogo de enxofre e saber. Isso quer dizer o quê? Deus abomina pessoas tímidas. Deus não gosta de pessoas tímidas. Porque uma pessoa tímida é uma pessoa cobarde. Nunca se pode ser tímido e não ser cobarde em simultâneo. Algumas pessoas olham isso como uma virtude. Eu sou tímido. Não. Timidez é Vai lá falar. Eu não posso falar. Tu não imaginas a quantidade de pessoas que a gente convida para o programa e elas não querem vir porque estão tímidos, né? Se timidez fosse uma coisa boa, não estaria aqui na mesma classe dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros. Não, mas aqui Deus foi muito pesado. Veja só, a timidez é comparada a assassinato, a imoralidade sexual, mentira, idolatria, feitiçaria. Uau! Então, todo aquele que tem vergonha do Evangelho é tímido, está na classe. É feiticeiro. É feiticeiro isso aí. Você é que tem timidez aí, tímido. A Bíblia está a dizer que você é feiticeiro. Mas explica lá essa coisa de feiticeiro. Por que um tímido compara-se a um feiticeiro? O feiticeiro é aquele que sorri contigo e está a matar por dentro. Aquele que passa e te diz hi, e ele sabe que está a deixar um spell ali. Ok. Então, é o mesmo que um tímido, ou mesmo que um cobarde, que sorri contigo. É um mentiroso. É um mentiroso. Estão juntos. É um depravado. É um incrédulo. Também. Sim, é um incrédulo. Então, há muito que se pode dizer das pessoas que têm vergonha de mostrarem que são cristãs em público. Sim. E sabe, é tão penoso quando vejo pessoas que têm medo de mostrarem aquilo que para mim é o melhor que eu tenho para mostrar. Ok. Não, senti também. É tão penoso quando eu vejo pessoas que têm medo de mostrar aquilo que é o melhor porque eu tenho para mostrar. Porque eu entendi que mesmo que eu tivesse dinheiro não é nada, amanhã vou perder. Mesmo que eu tivesse uma casa grande, não é nada, amanhã posso perder. Mesmo que eu tivesse uma família bonita, amanhã posso perder porque nada é eterno. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que dura para sempre. Então, quem tem evangelho em si, tem uma coisa que dinheiro não compra. Tem uma coisa que vai te acompanhar aonde tu estiveres. Essa é a coisa que eu quero exibir. Segura aí. Telespectador, nossas linhas estão abertas,
28 28 000. Vou repetir, 85 28 28 000. Entre em contato conosco, até aí em rodapé, entre em contato conosco e participe desta conversa que estamos a ter aqui sobre timidez e covardia. Continua aí, Alfa. Continuando, há uma coisa que nós cristãos temos que fazer. Nós que não temos vergonha pelo Evangelho, nós que não temos vergonha de erguer esta bandeira de Cristo, temos que fazer. Temos que quebrar o mito que foi desenvolvido. O diabo meteu na cabeça das pessoas de que as pessoas que vão à igreja são as pessoas necessitadas. São os matrecos. São os matrecos. Está na igreja porque está fraco, ou porque vai à procura de emprego, ou porque vai à procura de casamento, ou porque vai à procura de... Quando tu vais à igreja, as pessoas olham para ti como aquele gajo está mal. Mas também a igreja, vamos lá, algumas igrejas têm ajudado a perpetuar isso, né? Quando a gente começa a fazer campanhas do tipo... tem problema financeiro, algum problema quando venha para a igreja. Isso também é por isso mesmo que eu estava a dizer, pastor, que nós temos alguma culpa na imagem que é difundida sobre a igreja. O que é que faz? As pessoas... Você pode ir para a igreja quando está doente. Exatamente. E eu até disse que nós temos que ser tão pregadores até o ponto de falar a alguém sobre Cristo, alguém que não tem falta de nada. Tu tens que ir tocar campainha a um homem de negócio com sucesso, os filhos estão saudáveis, o negócio lhe corre bem, tem tudo. Você chegar lá tocar campainha, aquele gajo dizer que não me falta nada, tu lhe dizes, não, te falta Jesus. E nós não temos coragem de fazer isso. Nós usamos a fraqueza das pessoas para meter Jesus. Não, nós não precisamos vender um Jesus para fracos. Um Jesus que só entra onde as pessoas estão incapazes de... Um Jesus mendigo. Um Jesus oportunista. Então, venha para a igreja, por favor. Venha lá, anda animar o culto. Come on. Se nós vemos bem Jesus Cristo, ele não babava ninguém para ir para a igreja. Né? Ele dizia, olha, aquele que quiser me seguir, renuncia tudo que tem. Tome diariamente a sua cruz e me siga. E ele não disse duas vezes, disse uma, virou as costas e foi. Virou as costas e foi. Nós temos que parar de vender uma imagem de um cristianismo, de um Cristo oportunista. Não, o Cristo que nós pregamos, eu não prego esse Cristo, mas o Cristo que é pregado por aí, não é o Cristo da Bíblia. Não. Eu costumo dizer às pessoas, não, você ainda não entendeu, você não conhece o Jesus que me desafiou a mim. E não, Jesus que me pôs entre a espada e a parede. Ele não foi ali numa de... Aquilo foi... Ou tu vens, ou tu ficas pelo caminho. Eu que fiquei ali tonto. Mas se não seguir este homem, estou a perder. Eu que comecei a fazer as contas da vida, percebi que não. Ali tem tudo, a vida aqui. Se não for com este homem, who am I, you know? Mas o Cristo que a gente coloca, que aí a divulgar, é um Cristo... Você convida alguém para a igreja e depois tem que entrar em contato com ele. Venha. Tem que mandar mensagem na pessoa, ainda tem que passar a buscá-la. Quer dizer, você tem que babar o indivíduo para ela ser salva. Aí dois Cristos. Quem é o dono do ouro e da prata, então? Oh my God. Nós estamos aqui a falar de dois Cristos gerados que estão a ser pregados no mundo. É o Cristo mendigo, esse que acabei de explicar agora. E o outro é o Cristo oportunista. Aquele Cristo que não é pregado onde não há doença, não é pregado onde há falta de emprego. Eu vou escrever isto. Come on, eu me nego a seguir esse Cristo. Oportunista, mendigo, não. Mas para esse Cristo oportunista, o O Cristo oportunista é aquele que só é pregado quando há problemas. No dia que tu chegas em casa e diz, olha, mandaram-me embora de serviço, não estou a trabalhar, que diz, venha lá à minha igreja. Has de ter emprego. No dia que não tens nada para comer, é quando vem te pregar, venha lá na minha igreja, has de ter prosperidade. No dia em que teu marido já não te ama mais, venha lá na igreja, meu pastor vai, É um Cristo que só entra onde há problemas, é oportunista, parece o coronavírus que só fica... Come on, fica à espera lá fora. Fica à espera, é oportunista. Quem que não fica em quarentena, quem não está em distanciamento. Não. O nosso Cristo é um Cristo que deve ser pregado para pessoas saudáveis. É um Cristo que deve ser pregado para pessoas que estão bem nos seus relacionamentos. É um Cristo que deve ser pregado para pessoas que estão a trabalhar, para homens de negócio com sucesso. É esse Cristo que deve ser pregado. Então, o que acontece é que quando nós associamos Cristo a essas coisas negativas,
a imagem do cristão fica deturpada. É vista como imagem de um pedinte, de um gajo que vai à igreja porque está mal. E logo, os fracos no espírito são tomados por estas coisas que vamos aqui nós já falar. A timidez toma conta delas. Ele vai à igreja domingo, mas não consegue dizer lá no Facebook que o culto de hoje foi maravilhoso. Por exemplo, não consegue. É por isso que depois começam a associar os pastores, pregadores, profetas e por aí em diante a indivíduos que estão ali para extorquir o povo, né? São mendigos que falharam na vida, não têm nada para fazer, agora estão aí na igreja que é para ver se tiram dinheiro. E acabam sendo uma versão branca do curandeiro. Sim, porque eu até estou a perceber onde quer chegar. Percebeste? É esse Cristo oportunista. É do estilo, as tuas coisas estão a correr mal, tens de escolher se vais ao curandeiro, a chicamba ou vens à igreja. Estás a perceber? Eu não estou aqui a dizer que Cristo não salva, não, ele é o criador de tudo, ele é o criador desta máquina, ele conhece cada peça dos nossos corpos, ele é melhor que qualquer médico, a força divina, suprema, que pode curar todas as enfermidades e resolver todos os nossos problemas. Deus é super poderoso para curar tudo. Não estou aqui a dizer que não devemos pregar o Cristo que resolve as coisas, o Cristo que cura, o Cristo que salva, o Cristo que muda a situação. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que esse Cristo não deve apenas ficar à espera disso para que seja pregado. Até porque depois isto acaba impedindo a conversão de muita gente. As pessoas nobres, né? Não vou chamar nobres, vou chamar a elite, acabam não se convertendo porque pensa que igreja é coisa para pessoas necessitadas. Pessoas necessitadas. E tem mais, algumas pessoas vão para a igreja, satisfazem as suas necessidades e depois desaparecem. Algumas vão à igreja, não satisfazem suas necessidades e desaparecem na mesma. Porque eles foram apresentados um Cristo condicional. Vem à igreja. Exatamente. Vem à igreja, vais ter isto. Vem à igreja, vais ter aquilo. E nunca a gente lhes disse: vem à igreja, vais ter Cristo. A gente lhes promete tudo do Evangelho, menos Cristo. A gente lhes promete dinheiro, a gente lhes promete. Então, nós temos que perceber que o produto, a mercadoria do Evangelho é Cristo e não os benefícios. A pessoa deve ser ensinada a amar e a servir esse Cristo. As outras coisas ser-lhes acrescentadas. O que nós fazemos é o contrário. Nós temos, vem à igreja e fica ali e vais ter as coisas que tu queres. Quanto maior forem as promessas, né, mais as pessoas vão. E depois isto aqui acaba até criando um dilema aqui. É que isto é um marketing. É um marketing. E é um marketing errado. É um marketing falacioso. É um marketing que, como eu disse antes, é um marketing que vende. É um marketing que vende o produto errado. É um marketing, é venda de mercados. É venda de milagres. É venda de milagres, é venda de cura, é venda de bênção, é venda de prosperidade, é venda de todas aquelas coisas. Menos aquilo que devia ser o centro da mensagem, que é Cristo. Caro telespectador, você que está acompanhando o nosso debate, a nossa conversa, tem aí os nossos números. Vamos sair um pequeno intervalo para você sair correndo comprar crédito e depois voltar conosco daqui a uns 3 minutos para a terceira e última parte do nosso programa O Verbo. Até já. Mega TV. Voltamos já. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. A cada dia que chega, a cada noite que chega, você precisa de uma palavra de motivação para iniciar a sua jornada e preencher o seu dia.
Eu sou o pastor Feliciano Ash e estarei consigo aqui na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia. Inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. E tenho a certeza que você já deve estar com o seu telefone na mão e quer entrar em contato conosco, pois não? Se não tiver o seu telefone na mão e não quiser entrar em contato conosco, fica aí ligadinho, porque esta terceira parte, assim como a primeira e a segunda prometem. O meu nome é JC Maló e estou aqui com o Alfa Tulane. Estamos a falar mesmo sobre a vergonha e timidez no Evangelho. Alfa, o que fazer para superar a vergonha? Eu acho que para superar a vergonha, temos que ir em duas frentes. Nós aqui avançamos na segunda parte, melhor, avançamos duas causas que fazem com que as pessoas tenham vergonha do Evangelho. Primeiro é a imagem que tem sido, digamos, difundida ou vendida sobre o Evangelho, que muitas das vezes não dá orgulho às pessoas que se converteram para ele, as fracas no espírito, porque com maturidade a gente consegue diferenciar o trigo do joio, mas nem toda a gente tem essa capacidade. Então, os que não conseguem diferenciar o trigo do joio, aquilo que é mensagem que salva daquilo que é mensagem deturpada de Cristo, elas sentem vergonha do Evangelho. Continuam na igreja, mas não conseguem levantar a mão e dizer que eu também sou de Cristo. Então, se nós fizermos isso, estaremos a reduzir o fosso de pessoas que estão com vergonha do Evangelho. Não lhes estou a retirar a culpa, como dissemos antes. A vergonha, a timidez, a cobardia são um pecado. Então, ainda que seja um pecado induzido por ações de terceiros, não deixa de ser pecado. Será um problema espiritual também? Assim podemos dizer que seja alguma espécie de opressão satânica? Eu acho Podemos que, entrar nesta dimensão de análise? Eu não seria tão absolutista assim, mas também diria que em parte sim. Porque há, por exemplo, pessoas que vivem em meios e foram criadas de uma forma diferente da forma cristã. A família tem uma tradição ou uma forma de viver que não é religiosa. E essas pessoas receberam Cristo, vão à igreja. Tem pessoas que vão à igreja às escondidas. O pai, a mãe não podem saber que vão à igreja porque não foram criados desta maneira, não é? Ou porque o pai lhes obriga a continuar a fazer aqueles rituais, digamos, tradicionais ou não, mas que são aqueles rituais através dos quais as pessoas foram criadas até chegar onde elas chegaram. Então, em parte, sim, há um cativeiro espiritual que faz com que as pessoas tenham vergonha, mas, sobretudo, é quando as pessoas ainda não conseguiram perceber o verdadeiro valor. Eu insisto nisto, o verdadeiro valor daquilo que é o cristianismo, melhor, aquilo que é ser cristão na vida de alguém. Sabe, a Bíblia nos lembra que nós temos que ir o sal do mundo. Fala-nos do sal do mundo. O sal não salga um pouco ou salgar muito, o sal salga sempre, não é?
O sal é sempre salgado. Até porque se perder o sabor, já não serve para mais nada. Já não serve para mais nada. Então, nós não há como ser meio cristão. Ser ou és ou não és. Então, Mas sabe, ser cristão é tão gostoso, é tão bom. Epá. então nice. Eu não estou a imaginar alguém, quer dizer, imagino porque vejo, mas não entendo. Como é que tu carregas tamanha preciosidade de graça, E simplesmente, de conhecimento? Antes de me tornar cristão, havia um mito que andava por aí, não sei se ainda há, que associavam as pessoas que conhecem a Bíblia a sábios. Este livro é muito complicado, é muito difícil de entender, é um livro muito... Havia um... Ainda há, não é? Ainda há e em parte é verdade. Apanhaste. Porque é sábio aquele que lê o livro da sabedoria, não é? Então, se a Bíblia é a expressão de Deus, é a fonte mais profunda de sabedoria. Então, de facto, a Bíblia não foi feita apenas para, digamos, para pregações de domingo de manhã, não é? A Bíblia é a fonte da vida, é a inspiração do nosso dia a dia, é a fonte da sabedoria. Eu não conheço pessoas que tenham se convertido e tenham bebido desta palavra, que continuaram tolas. Mas sabes, há uma escritura aqui muito interessante, segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu quero ler isto aqui para ti. Isto aqui acompanha lá, não precisa ir lá, acompanha lá. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus, da verdade. Deus está a dizer aqui que não manejar a Bíblia tem que ser motivo de vergonha. Tu tens que ter vergonha de não conseguir manejar a Bíblia. Assim como o advogado que não conhece a lei, não conhece a Constituição, não conhece o código, ele tem que ter vergonha. O que nos torna diferente do mundo não é o irmos à igreja domingo, depois domingo. Não, é o comer desta palavra. Exato. Então, se tu comes não sabes manejar esta palavra, qual é que é o cristão que tu és? É por isso mesmo que eu digo que nós temos que ler a Bíblia como hábito. Temos que ter uma ligação intrínseca com a Bíblia. Tu tens que, pode não memorizar e tudo mais, mas tu tens que saber o que é que a Bíblia diz sobre isto. Ok? Eu não sou muito bom para memorizar as escrituras, tanto que eu tenho que fazer, tenho que cantar para eu me lembrar. Okay? Eu não sou muito bom para mim, eu não sou bom. Meu irmão é muito bom. Ele vai te dizer em que livro, porque o que é que eu faço? Eu leio, mas não memorizo. Eu sei onde é que as coisas estão. Ok? Mas isso para dizer o quê? Que o saber manejar a escritura não quer dizer decorar as passagens bíblicas. Ok? Não quer dizer. Eu pessoalmente tenho problemas sérios para memorizar o que eu estava aqui a dizer. As minhas próprias músicas têm problemas sérios para cantar a letra. Eu escrevo, gravo, mas quando fico um tempo para cantar, minha filha que diz, não é assim, pai. Ok? Mas o importante é que eu conheço o teor. Então, nós temos que dominar a essência da palavra de Deus. Não necessariamente o título, o capítulo, o versículo. Porque o título, o capítulo, o versículo, como eu disse, são coisas que o homem fez para fácil localização da escritura. Ok? O Paulo... Vai lá. Não, é melhor eu não dizer Não, isso. deixa ficar. Deixa tudo. Não pode ser do verbo... com segredos. O que eu quero dizer é que, por exemplo, o livro de Moisés, o Gênesis, okay? Moisés não escreveu o capítulo 1, versículo 2. Moisés não escreveu isso. Ele deixou escritos com conteúdo. E nós sistematizamos, nós homens, sistematizamos os escritos, o texto. Dizemos que, ok, para que tu saibas do que eu estou, da mesma forma como a língua portuguesa diz, vai na página 5, no terceiro parágrafo, no segundo período, assim foi feita a Bíblia.
para que nós conseguíssemos localizar, eu quando digo capítulo Gênesis capítulo 1, versículo 2, tu vais ali. Para não ter que dizer ali onde ele diz que por quê? Porque a língua muda e a fonte também aumenta, diminui, as páginas também já não são as mesmas. Então, foi isso. Mas para dizer o que aqui? Quando digo tens que dominar ou manejar o teu instrumento que é a palavra de Deus, não estou a dizer tens que memorizar versículos. Não é isso, porque nem todos nós temos, mas tu tens que dominar o conteúdo daquilo que diz a palavra de Deus para que não sejas enganado. Okay? Para que não sejas enganado. Muita gente o que é que faz? Escolhe algumas palavras, algumas expressões bíblicas e se pegam nela. O mais forte é aquele que está em medo, é aquele que está no mundo. Tudo. Andamos a dizer palavrinhas soltas, mas sem com isso querer dizer que nós andamos a mastigar da palavra de Deus. Mas Alfa, eu sou uma pessoa tímida. Como é que eu faço para vencer isto? Vamos lá ver agora a 2 Timóteo. Vamos lá ver agora, está em 2 Timóteo. Vamos lá ver a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Este é muito bom. Capítulo 1, versículo 7. Sim. Capítulo 1, versículo 7. Onde é que está isso? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de covardia, espírito de timidez, não é de Deus. Checkmate. Não é de Deus. A timidez não é de Deus. Sempre que tu pensas em dizer, eu sou tímido, lembre-se que estás a dizer que, ei, eu tenho uma coisa que não é de Deus. Já escongou, tu lês. O meu realizador aqui está a dizer, eu sou feiticeiro. Né? Quando você diz eu sou tímido, está a dizer que eu sou feiticeiro. Eu sou feiticeiro, eu sou escarnecedor, eu sou adúltero. Não vem de Deus. Então, a pessoa que se exibe como sendo tímida, ela está a exibir um pecado que, segundo a Bíblia, vai cair onde tem um enxofre, quê? Lago que arde com fogo e enxofre. Arde com fogo e enxofre. Então, temos que mudar de discurso. Temos que mudar de discurso. E não podemos ter medo de mostrar aquilo que nós somos. Olha, a melhor coisa que eu tenho, aonde eu for, e eu me mostro como cristão. Eu toco, dizem, uau, estás a tocar, eu gosto muito da tua música. Eu digo, é gospel. Sério, é gospel? Eu digo, é gospel. Sério, porque eu sinto que quando eu digo às pessoas que a minha música, boa como elas gostam, é gospel, ela ganha um outro nível. Diferente do nível que seria se eu dissesse, não, é música romântica, ou é música que. Não, eu quando digo gospel, é como se eu estivesse a colocar a cereja por cima da minha música. Quando eu digo eu sou cristão, as pessoas gostam de mim no mundo profissional, gostam de mim, doutor Magai é isso, mais aquilo, mais aquilo. Eu digo, olha, mas logo eu tenho um live, vou estar sério? Eu digo, tu és pastor? Eu digo, como tu quiseres, mas eu sou servo de Deus, eu sou ministro, porque eu sinto que o alfa que eu sou não é nada se não for por Cristo. Então, para eu ter o valor que eu gostaria de ter, eu tenho que ter Cristo em mim, porque sem Ele, nada eu sou. Alfa, últimas considerações. Nem sei. Me apanhaste na esquina. Estou tão empolgado com este tema. Estou tão empolgado com este tema. Não, isto aqui dava para muito pano para manga, não é? A única coisa que eu gostaria de dizer é temos que ter orgulho no bom sentido de sermos filhos de Deus. Amém. Porque somos filhos do Criador de tudo. Da mesma forma que ninguém mexe a minha filha em casa, mesmo que eu não esteja. É da mesma forma que nunca ninguém deve nos mexer, porque nós somos de Deus. As coisas podem te correr mal, tu dizes, o meu pai vai resolver isso, espera lá só ir falar com meu pai. Porque ser de Deus é certeza de que tudo vai dar certo. Então, eu tenho orgulho, quando digo orgulho, digo no bom sentido, eu tenho essa coisa boa que arde dentro de mim, que é de mostrar ao mundo, aonde eu for, como homem de Deus, porque eu sinto que é um prazer, é uma grande honra para mim, eu sujo, impuro assim como sou, falar de um Deus limpo e puro como Ele é. Então é uma coisa tão boa e não há nada melhor do que isso. I can feel you, man. I can feel you. That's really deep. That's really deep. You know, it touches me. Não há nada que me mexe. Não há nada que me mexe do que falar de Cristo. Não há nada que me mexe do que falar de Cristo. Muito bem. Caro telespectador, é sempre bom. Temos aqui no nosso programa cristãos que vivem o cristianismo, sentem, têm um fervor pela palavra, têm um fervor por levar esta missão, o ID,
o Send-me a todas as nações. Este é o programa Verbo e eu não quero fechar sem compartilhar consigo uma escritura que está mesmo em Salmos capítulo 119, versículo 46. Salmo 119, versículo 46, a Bíblia diz e ensina: falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Este é o espírito de quem tem um coração para Deus, de quem tem um coração segundo a vontade de Deus, de quem entendeu o propósito, de quem foi chamado para esta peleja, para esta batalha. Nós somos mais que vencedores. Nós temos o conhecimento das coisas ocultas. Nós sabemos aquilo que as pessoas não sabem. Estas pessoas precisam deste conhecimento. E se formos nós os primeiros a nos envergonharmos e a não levar esta palavra para os reis, para os entendidos, para as autoridades desta nação, para aqueles que são os dominadores desta nação, quem vai levar? Nós temos esta missão como cristãos de pregar o Evangelho, de não nos envergonharmos da palavra de Cristo. Olha, vai ser realmente triste algumas pessoas não entrarem no reino dos céus porque tiveram vergonha de falar, esconderam os seus talentos. Por isso, o programa Verbo de hoje quer fechar assim consigo. Vai e fale sobre Jesus. Anuncie este Cristo a todas as nações. E Deus, Ele, com certeza, estará consigo. E Ele é consigo até ao final dos tempos. Que Deus o abençoe.